Uma taça que já esteve em vários estados do Brasil, hoje está aqui. E o novo dono dela é o Clube Atlético Paranaense. Sejam muito bem-vindos a este Meu Paraná Especial. Hoje você vai ver tudo o que aconteceu por trás da conquista inédita do título da Copa do Brasil pelo Furacão. Os bastidores, a festa da torcida, o desabafo dos jogadores e, é claro, entrevistas inéditas. A final da Copa do Brasil de 2019 originou muitas imagens que o torcedor atleticano jamais vai esquecer. A comemoração explosiva de Léo Cittadini ao fazer 1-0 em pleno Beira-Rio. Cara, é uma sensação muito difícil de explicar. Estou muito emocionado, estou muito feliz. O olhar do técnico Thiago Nunes após o apito final, que carregava uma expressão de quem não estava acreditando no feito, que acabava de se concretizar. Obrigado, eu só tenho a agradecer, obrigado. A taça levantada para o Brasil ver quem era o campeão. 12 quilos compartilhados pelos principais líderes do elenco. Mais uma imagem ficou cravada na memória de cada torcedor rubro-negro, que tem que ser vista e revista por todos os ângulos, para assegurar que ela nunca seja esquecida. 51 minutos e 17 segundos do segundo tempo. A jogada do gol do título. Uma jogada simplesmente genial de Marcelo Cirino. Um lance que deixou Bruno Guimarães sem palavras. Nossa, não sei nem o que dizer, que jogada. Que fez o autor do gol questionar a minha pergunta. Eu quero que você descreva essa jogada, velho. Escreve, depois ele vai falar o que ele achou. Acha que tem como descrever uma jogada daquela? Só ele, tio. E fez Edenilson e Rafael Sobis desistirem. Uma jogada que será mostrada para cada geração rubro-negra lembrar. Presente maravilhoso, o melhor presente que eu recebi no ano. É uma jogada extraordinária que ele tirou da cartola. Foi uma jogada muito rápida ali e eu tinha que dar um jeito de segurar a bola pra gente conseguir esse título. E quando eu vi, vieram dois jogadores do Inter e eu tive que tirar uma carta da manga ali para fazer alguma coisa. E graças a Deus deu certo, eu vi o Rony entrando ali e ele acabou finalizando, fazendo o segundo gol. Um presente de Marcelo Cirino, não só para Rony, mas para a história do futebol paranaense. Tentei uma hora dar o passe para ele também fazer o gol, mas infelizmente a bola saiu fraca. Miguel, acho que ele queria fazer o segundo gol. Uma história que começou a ser escrita na Arena da Baixada, num jogo tenso, que seria decidido no mínimo detalhe. Para vencer, seria preciso a perfeição. E essa perfeição foi acompanhada por 39.772 pessoas, quase que em câmera lenta, quando Bruno Guimarães chutou contra o gol de Marcelo Lomba. Bruno Guimarães, gol do Atlético! Se o discurso do Atlético após a vitória era mais comedido, 90 minutos de importância extrema, sabemos a dificuldade que é jogar contra o Inter lá. O do Internacional era de confiança, talvez um pouco exagerado. É complicado esse campo, mas em casa a gente resolve. Isso mexeu com o elenco de Thiago Nunes. Ele mesmo, durante o embarque da equipe do aeroporto Afonso Pena, prometeu para cada torcedor que o abraçasse o Atlético não vencia o Internacional no Beira-Rio desde 2002. Mas promessa é dívida. Nada de empate, mesmo em vantagem. Nada de pênaltis, mesmo vencendo as últimas 7 que disputou. Nada disso. O único estado do sul do país que não tinha esse título, agora tem. Você é campeão da Copa do Brasil. Parece que a ficha nem caiu ainda, tô muito feliz, valeu. Bruno, a ficha já pode cair. O Atlético Paranaense é campeão da Copa do Brasil. É a história sendo escrita por um time que sai da galeria dos grandes para militar entre os gigantes do futebol brasileiro. E como foi a volta do Atlético para Curitiba?
Bom, os fanáticos torcedores rubro-negros não se importaram com a chuva ininterrupta que caiu sobre Curitiba na chegada do furacão e ocuparam cada canto da cidade para receber os campeões. Das atleticaníssimas, um grupo de torcedoras que fretou um avião para Porto Alegre, ao pequeno torcedor que virou a sensação no jogo da Arena da Baixada. Dos torcedores que foram ao Rio Grande do Sul aos que permaneceram em Curitiba. Todos ainda estão comemorando a conquista. As ruas ficaram pequenas para tanta festa da torcida. O cinza de Curitiba virou vermelho e preto. No aeroporto, a Arena da Baixada, todo mundo queria ver de perto a taça da Copa do Brasil e os heróis da conquista. São os donos do título. Da cidade toda. Tá na cabeça, no coração. Até com o pé quebrado nós tá aí, né? Não tem nem chuva que para. O técnico Thiago Nunes ganhou faixa e o grito da galera. E no meio dessa multidão rubro-negra, alguns personagens, torcedores do Atlético se destacam. A gente reuniu alguns deles aqui na Arena da Baixada e a gente vai conversar agora com o Filipinho, que ficou famoso nessa campanha. Filipinho, como é que foi a final? Foi difícil, mas pelo menos eu acertei o palpite do jogo. Então dá um sorrisão aí de atleticano campeão. E essas meninas aqui fretaram um avião para conseguir chegar em Porto Alegre e assistir a final da Copa do Brasil. Vou conversar com a Roberta. Como é que foi essa viagem de avião cheio de atleticanas? Ai, foi maravilhosa. A gente sempre viaja, a gente tenta juntar o máximo número de meninas para viajar nas outras competições, mas dessa vez que a gente conseguiu juntar um avião só da gente, de amigos e de conhecidos, foi assim excepcional. Foi muito divertido. Atlético! A Jussara também apareceu nas nossas produções porque ela tomou uma decisão difícil, né, Jussara? Deixar o marido depois de uma cirurgia em casa para assistir o jogo da final. Foi difícil, mas eu tive o apoio dele. E foi importante, porque eu acho que deu muita sorte, nós ganhamos. A energia do campeonato ajudou na sua recuperação? Ah, sem dúvida nenhuma. Desde a hora que ela falou, eu vou ficar com você em casa, eu falei, não senhora, você vai pro estádio. Numa das nossas reportagens, a Luana prometeu fazer uma tatuagem se o Atlético ganhasse o título. No momento do apito mesmo, já falando, pelo amor de Deus, tem um horário amanhã para fazer minha taça, que a gente ganhou. Ô, professor, com licença. O carinho do torcedor, que dedicou horas para colocar no papel o rosto do técnico, impressiona Thiago Nunes. Quais são os seus últimos desenhos aí dos últimos dias depois dessa vitória do Atlético? Agora veio das taças, né? Quando se trata de Atlético, o sentimento acaba sendo retratado mesmo no papel. Tem gente que grita, tem gente que canta. Você desenha? Grito, canto e desenho. A família do Marco Ruben também comemorou muito essa vitória, mas não é o jogador. É esse daqui, né? Que ganhou um nome em homenagem ao jogador mesmo, né? Parecia que ele estava entendendo tudo. Na hora do gol começou a latir, começou a pular em todo mundo, até subiu na mesa e comeu os petiscos de todo mundo da casa. E olha, teve torcedor que deu a letra, falou o que era pro time fazer no jogo da final. Agora lá no Beira-Rio tentar segurar a pressão e jogar no contra-ataque. Bernardo, o time te ouviu? Acredito que, não sei se já ouviu, mas que deu certo, deu, né? Você foi pra Porto Alegre assistir a final, mas não foi uma tarefa fácil, né? O que foi que aconteceu? Fazia 10 minutos que tinha aberto a fila de ingressos e eu falei pro meu pai que tinha aberto. Daí ele entrou, conseguiu comprar um, só que no que ele foi comprar outro tinha acabado. Você foi pra Porto Alegre mesmo assim? Fomos, eu tava preocupado 2 vezes, com o jogo e com ele sozinho lá dentro. Mas quando faltava 1 hora para começar o jogo, deu tudo certo, entramos e trouxemos a taça. Então minha mãe me falou, não, você vai perder prova e tudo mais. Eu, não, mãe, eu me garanto, eu vou lá, o Atlético vai ser campeão. Foi muito, muito, muito mais especial do que a gente imaginava. A comemoração do último gol já veio com o grito de campeão. Se o Atlético passar, eu fico o dia inteiro tocando aqui com a camisa do Atlético. Tive que cumprir a promessa, estou aqui cumprindo. Já tocou esse hino quantas vezes? Muitas vezes. Atlético, conhecemos seu valor e a
próximo bloco, uma entrevista exclusiva com o torcedor que perdeu a mão durante a explosão de um sinalizador no embarque do Atlético no aeroporto Afonso Pena. Espera um pouquinho que a gente volta já. A véspera do jogo decisivo foi muito conturbada para o Furacão. 3 horas aguardando o desembarque em Porto Alegre e uma tragédia que deixou todo mundo preocupado. No embarque dos jogadores do Atlético para Porto Alegre, na véspera da final contra o Inter, a torcida fez festa no aeroporto Afonso Pena. No meio da euforia, um acidente. Um torcedor do time acendeu o que pensava ser um sinalizador. O artefato explodiu. Um policial militar prestou os primeiros socorros. Wesley Pontes, de 39 anos, foi levado para o Hospital de São José dos Pinhais. Ainda internado, ele conversou com a nossa equipe, onde ele mais gosta de ficar, na capela do hospital. Nem eu sei como aconteceu e o porquê aconteceu. Mas foi para acender uma bomba, um sinalizador, na verdade, né? Uma fumaça que eu estava para soltar. E no que eu acendia, tanto é que no momento eu olho perto da sinalizador, da fumaça, que ela poderia explodir na minha cara e eu poderia ter morrido. Se eu soubesse que fosse um foguete, alguma coisa bomba assim, eu não teria nem chegado perto. Tanto é que eu olho perto, bem pertinho para ver o que está acontecendo, por que não está saindo a fumaça e levanta de novo. É a hora que ela pega e explode, né? Se é um segundo antes eu tinha explodido na minha cara. Foi aquela explosão que acabou com todos os meus dedos da mão. Até quero agradecer o policial que me fez o socorro. Aquele torniquete que ele fez salvou minha vida. Isso aqui é um osso que entrou aqui. Tem um outro que pegou quase dentro do olho. São ossos da minha mão que machucou aqui. E no fim do jogo, né, do Atlético, com a vitória, o Nicão, um dos ídolos, um dos craques do time, fez esse vídeo, né, falou sobre o teu caso. Vou te mostrar agora, então, o que ele disse. Aproveitar e dedicar essa vitória a esse rapaz, né, e chegando em Curitiba, se vocês puderem me ajudar a encontrar ele, eu queria poder encontrar ele, poder, né, ajudar ele de alguma forma, porque sei que é um momento difícil. Logo após o jogo, o time campeão, tudo, ele me manda isso aí. Só tenho a agradecer ele e a todos os jogadores do Atlético, né? Tanto é que eu fiz um vídeo um pouco antes para eles trazerem a taça e eles conseguiram trazer. Tanto é que ele disse que essa taça não era só para eles, para os torcedores, era junto para mim também. Esta semana, Wesley fez aniversário de 39 anos. A família levou um bolo no hospital para comemorar. Muitas felicidades, muitos anos de vida. E ele já tem um pedido para o Atlético. Galera, quero Libertadores agora, hein? Durante toda a Copa do Brasil de 2019, a RPC esteve ao lado do Atlético e do torcedor atleticano. Centenas de profissionais estavam envolvidos na cobertura dos jogos. Nos aproximamos do torcedor, lançamos uma hashtag que foi o símbolo da confiança atleticana e mostramos que a RPC e o futebol paranaense caminham juntos. Quartas de final da Copa do Brasil. O rubro-negro paranaense calou 70 mil pessoas no Maracanã. Era o Paraná em foco, sendo visto pelo Brasil inteiro. E a Rede Paranaense de Comunicação decidiu montar uma força-tarefa com a missão de cobrir cada passo do Furacão. É Marco Ruben que está aqui virtualmente no nosso estúdio. Informar com qualidade e principalmente mostrar como a energia de cada torcedor é capaz de fazer um clube marcar a história. O Rio Grande do Sul, exemplo pela paixão regional no futebol, abraçou o Grêmio e Internacional, a RPC, o seu representante. Aqui lançamos a hashtag Furacão na Final. Da tela para as redes sociais, a nossa hashtag foi citada milhares de vezes. Fomos além, colocamos os torcedores nas nossas chamadas de transmissão. Um time de atleticanos comandou o podcast do GE, no Globoesporte.com. Foram a voz de quem veste a camisa. Das alturas, Ana Zimmermann e os repórteres cinematográficos, Gil Bermudes e Wellington Martins, conseguiram flagrar
a dimensão do envolvimento da cidade com a decisão. Conseguimos viabilizar uma transmissão inédita da RPC às 7 da noite. Em uma parceria com a RBS, afiliada da Globo no Rio Grande do Sul, colocamos mais de 100 profissionais para viabilizar uma programação toda voltada para a grande final. A transmissão contou com 15 mil metros de fibra ótica, 22 câmeras, 4 microcâmeras atrás dos gols e outras 2 telecomandadas por robótica. 18 de setembro de 2019, perto da meia-noite, a festa de 2.300 torcedores em Porto Alegre se estendeu a mais de 700 quilômetros de distância e nós seguimos o jogo por mais uma hora, no comando de Rogério Tavares e o ex-jogador do Furacão, Nivaldo Carneiro. A repercussão, o dia seguinte, a chegada do Atlético a Curitiba. Não descolamos dessa dupla de sucesso, time e torcida, que trouxe pela primeira vez a taça da Copa do Brasil para o estado do Paraná. Foram semanas históricas para o torcedor rubro-negro. O Atlético venceu a sensação da Série B do ano anterior. Passou por um dos times mais caros do Brasil. Reverteu de forma espetacular para cima do segundo maior vencedor da competição e venceu os 2 jogos das finais. O Atlético trouxe merecidamente para Curitiba o título da Copa do Brasil. Se aprende mais com as derrotas do que com as vitórias? Bom, é o que dizem. As derrotas da temporada fortaleceram o Atlético. Isso nos deixa credenciado para ficar cascudo o suficiente para vir aqui e sonhar com o título. Sofremos com o título, atacamos e tá aí, título. Foi preciso perder para vencer depois. E o campeão foi percorrendo passo a passo, com os pés no chão, o caminho para a taça. Dominou o Fortaleza, campeão da Série B. Eliminou a constelação flamenguista em pleno Maracanã. E perdeu para o Grêmio em Porto Alegre. O Brasil não acreditava que o Atlético teria forças para virar. Mas a RPC sempre acreditou. E não descansamos, enquanto o mais pessimista dos rubro-negros passasse a ter confiança na virada. A atmosfera mudou, a esperança cresceu. E se alguém ainda duvidava, Nicão e Marco Ruben fizeram questão de mudar a opinião dos descrentes. Nos pênaltis, o recém-convocado para a seleção brasileira brilhou. Um caminho difícil, percorrido sob a liderança do técnico Thiago Nunes. Um homem que tem uma relação extremamente forte com o elenco. Esse cara aqui é um gênio, meu Deus do céu. Dos mais jovens. No aquecimento, o Nicão me passou algumas experiências para disputar um jogo desse, passou um filme pela minha cabeça de como eu cheguei até aqui. Aos mais experientes. A gente está fazendo este clube grande de verdade, merece ser respeitado. E com a torcida do Furacão. Eu e a torcida Atlético temos uma identidade muito forte. Destino? Talvez, mas fato é que eles se encontraram. Uma torcida que precisava acreditar em um treinador. E um treinador que precisava exatamente destes jogadores. Na última Sul-Americana, você veio na câmera desse cara aqui e meteu um beijinho. E aí? Mas vai de novo. Uma equipe vencedora, ela não se forma só de grandes jogadores tecnicamente falando. Ela se forma de profissionais e pessoas, jogadores, comissão técnica, que se encontram em momentos parecidos da vida. Então tudo conspirou para formar um grupo vencedor. Um grupo vencedor que mudou uma instituição de patamar. O clube Atlético Paranaense, ele demonstra isso, raça, amor, sabe? Você tá ali dentro de campo e dá o melhor de si. Esse título é para confirmar todo o trabalho que vem sendo feito durante esses longos anos que o clube tem enfrentado aí. A RPC acreditou. Enviamos a maior equipe jornalística do Paraná para cobrir cada detalhe deste momento histórico para o futebol paranaense. Para que neste sábado pudéssemos dizer, em alto e bom som para todo o estado ouvir, o Atlético é o campeão da Copa do Brasil. Sempre cantando.